Olá, galerinha do quinto ano, tudo bem com vocês? Vamos à nossa aula de português. Vamos voltar lá na página 48. Lembram que eu pedi para que vocês fizessem uma leitura lá na página 48 e na página 49? Então, na página 48, pedia para vocês lerem aquele textinho logo acima da linha mágica e que vocês respondessem ali, fizessem essa autoavaliação, né, na número 2. Transmitir em minha fala a emoção vivida pela personagem. Então, você ia interpretar o que estava dizendo naquele texto da linha mágica e ia dizer se houve emoção naquela fala, de acordo com a sua interpretação. Na outra, usei a expressão corporal de acordo com a fala. Então, também você teria que observar. Seguir as orientações das rubricas e a pontuação das falas. Também teria que observar para responder, ok? Daí você era para marcar um xizinho ali, se sim ou que. No verde, sim, no vermelho, não, ok? Era pessoal, era conforme o entendimento de cada um. Vamos para a página 49. Aí nós temos lá, resenha crítica. Vocês já ouviram falar disso? O que é uma resenha crítica, né? Resenha crítica, o nome já está dizendo. É uma análise crítica, né, de alguma coisa. Por exemplo, de que se faz resenha crítica, gente? De um livro, de um filme, de uma peça teatral. Por exemplo, todo ano nos Estados Unidos tem a premiação do Oscar, certo? Vocês já devem ter visto na televisão. E ali, quando acontece aquela premiação, há vários críticos, jornalistas, pessoas assim que entendem um pouco daquele evento, daquilo que se fala no Oscar, né? E eles fazem assim resenhas críticas, fazem crítica àquele acontecimento, àqueles filmes, né? Então, isso é uma demonstração de resenha crítica, ok? Vamos ali fazer a leitura. Crítica. Peça sobre viagem no tempo, acerta na combinação de real e virtual. Então, a linha mágica, ela é representada também em uma peça teatral que já se apresentou no Brasil, em alguns lugares, e foi muito bem recebida e fez bastante sucesso. Por quê? Porque a linha mágica, ela traz a ideia entre o real, aquilo que é de verdade, e aquilo que é virtual. E isso mexe muito com a imaginação do telespectador, da pessoa que assiste a peça, ou de que lê o texto da peça. Então, nós temos ali a linha mágica, espetáculo de estreia de A Fabulosa Companhia. É marcado pelo frescor das interpretações do elenco, por delicadas composições musicais, entoados ao vivo e por uma história bem contada. Então é uma peça, gente, bem interessante, porque ela é contada através da música, tá? E também de história. Então, isso prende muito, assim, o interesse do telespectador, tá? Com o texto de Sean Taylor, a pessoa que escreveu a peça, né? Que escreveu esse texto da linha mágica. A peça traz as aventuras de Pedro. Pedro, gente, é o personagem. Lembra que vocês leram lá na página anterior que Pedro era o personagem? Né? Ou seja, ele era um dos protagonistas da história. O protagonista é aquele que é o primeiro personagem, aquele personagem que é mais importante. Um menino, a característica de Pedro na história. Um menino apressado que ganha de uma bruxa um carretel da linha que faz o tempo avançar ou retroceder. Então, naquele carretel ali é onde existe a mágica, que ele pode fazer o tempo andar mais rápido ou voltar ao passado, né? Retroceder significa voltar ao passado. Qual criança não puxaria a linha para pular os dias de prova, de prova de matemática, né? Mas a vida do garoto passa num piscar de olhos. Aqui ele dá um exemplo, né? De uma oportunidade que o carretel pode trazer, né?
para uma pessoa, para uma criança, né? Na escola, por exemplo. Interpretado pelo carismático Thomas Hussard, o menino Pedro tem facilmente a plateia nas mãos, que logo vira cúmplice do protagonista. Ou seja, a plateia nessa peça acaba interagindo também, tá? Porque ela é uma peça que se apresentou ao vivo, tá? E aí o telespectador tava ali junto assistindo e, de certa forma, eles mexiam com o público e o público acabava intervindo, né? Participando também da peça. Já Beatriz Metononi, que faz o papel de Lisa. Então, essa é a menina, né? Que tem a personagem de Lisa na história. Chama-se a atriz Beatriz Metononi. Amiga de Pedro, tem flexibilidade para encarnar personagens e vozes diversas. Bruxa, sargento ou mãe. Então, ela encarna ali vários personagens, né? Na voz. Contando a história. O jogo entre o real e o virtual é um dos muitos acertos da peça. Então, isso seria, assim, o ponto principal que consegue abstrair, né? Abstrair quer dizer buscar a atenção do telespectador, de quem vê a peça, a assistir, né? Então, o elenco interage com as projeções de ilustrações e animações bem-humoradas. Adriana Meirelles, num telão cenário, a tecnologia é usada a serviço da história e não o contrário, como é comum em muitas montagens. Então, gente, isso que eu acabei de contar e de ler aqui um pouco para vocês, chama-se resenha crítica. Nisso aqui tá descrevendo, tá? O que foi essa peça da Linha Mágica? Tá falando dos personagens, tá falando do tema da história, tá falando dos recursos utilizados para a peça, né? Que utilizou a tecnologia, um telão. Enfim, tudo isso aqui é uma espécie de resenha crítica, tá? Para que vocês entendam. De certa forma, aqui nessa resenha tá contando sobre a peça, tá falando como que ela acontece, tá dando as características, né? Então, tudo isso é uma resenha crítica. Então, na resenha crítica, tá? Ela vai buscar, né? O quê? Opiniões diferentes, ou seja, diversas opiniões. Vai haver aí uma imparcialidade. Um vai gostar, outro já vai achar que não foi tão interessante, né? Ou a maioria vai gostar e a minoria não vai gostar. Tudo pode, né? Não é uma situação estável, né? Por quê? Porque vai haver o quê? Imparcialidade de opiniões, tá? A resenha crítica causa isso, certo? Então, ela serve para quê? Para descrever as características da peça, ou do livro, ou da novela, ou do filme, né? Ou do texto. O figurino, né? A luz, a tecnologia, o texto da história. Tudo isso ela descreve, ok? Vamos para a página 50, tá? Do livro didático de português. Nós temos ali uma atividade de compreensão de texto. Então, essa atividade começa na página 50 e vai até a página 51, iniciando na questão 1 e terminando na questão 8 da página 51. Isso está descrito na metodologia lá no plano de aula. Então, isso que eu tô falando aqui vai estar lá na metodologia. Caso vocês se esqueçam na hora de fazer a atividade, olhem o plano de aula. Outro detalhe importante, pode fazer essa atividade no livro, tá? Respondam no livro, façam uma letra bonita para que quando vocês postarem lá no Classroom, eu possa entender o que vocês escreveram, tá? Então, vamos manter o capricho, né? Vamos só melhorar o capricho, tá? Ok? Qualquer dúvida,
sobre a interpretação, me chame pelo WhatsApp no privado que eu vou estar ajudando, ok? Abraços, tenham todos uma boa semana.